Você me apresenta, eu te apresento. Se quiser. Então, quem vai me apresentar, né? Meu colega aqui, John Dawson. Eu fui convidado pela POX, sou John Dawson, sou professor aqui da USP de Antropologia, convidado para apresentar nossa querida, admirada colega, a professora Jean Langdon. Então, é um prazer muito grande, uma alegria e uma honra para mim poder fazer essa apresentação. E antes de começar, mas já começando, na verdade, eu queria ler uma carta escrita para a Jean, da Luciana Hartmann, né, que foi sua orientanda, né? Então, vou começar lendo essa carta que ela enviou, que eu recebi ontem. Carta a Jean. Agradeço pelo convite do querido colega John Dawson para escrever essa pequena carta de introdução à apresentação da professora Esther Jean Langdon. Vou contando histórias, porque as histórias marcam minha trajetória de pesquisa e meu encontro com Jean. As palavras, os gestos e o poder de quem conta sempre me encantaram. Eu era uma estudante recém-formada em teatro, apaixonada por antropologia, nos idos da década de 90, quando conheci Jean. Tentava ingressar no mestrado, ainda com referências incipientes na área, e Jean acreditou no projeto daquela desconhecida que pretendia investigar as performances de contadores de causos. Com ela passei a compreender que temos diferentes artes de combinar as palavras, e que para entender as palavras e seus múltiplos significados, temos de exercitar a escuta. Dona Juanita, como é chamada pelo Siona, passou boa parte dos últimos 40 anos escutando as histórias, sonhos e projetos deste povo que habita o Putumayo. Transformou a escuta em ação. Passou a contribuir com o programa de etnoeducação desenvolvido pela Associação de Cabildos Indígenas pelos pueblos Siona, a CIPS, destacando a necessidade de revitalização da língua banhoca. O belo documentário Taê Banhoca, com o Pueblo Siona de Putumayo, de 2015, dirigido por ela e por seu filho Alan Stone Langdon, conta em detalhes esse processo. Em inúmeros livros, artigos, projetos, Jean tem nos mostrado que as narrativas orais ocupam um lugar central na vida em sociedade e que agem na cura, na organização das experiências, na expressão das sensibilidades, nas relações de poder, na comunicação em diferentes instâncias. Em sua trajetória, os conceitos de etnografia, contextualização, xamanismo, performance, dialogicidade se juntam a uma profunda ética de respeito, humildade e generosidade no trabalho antropológico, nas relações pessoais. Em seus mais de 30 anos no Brasil, Jean tem formado uma considerável geração de pesquisadores que atuam nas áreas de saúde indígena, dos estudos da performance, da arte verbal. Todos nós, creio, aprendemos a importância de estar junto, ouvir, trocar, respeitar nossos interlocutores, assim como Jean fez com Taita Felinto, Aurélio Maniguarri. Nossos parceiros de pesquisa têm nomes, sobrenomes, autorias. Para mim, Jean foi uma mestra em diversos sentidos, além de professor exemplar que leva para suas aulas páginas e páginas de anotações, críticas, questionamentos. Jean é uma orientadora que respeita a autonomia intelectual criativa dos seus alunos e que lhes fornece suporte em diferentes níveis, que cedem muito o campo acadêmico. Fiz meu mestrado, meu doutorado, sob sua orientação em 2005, criamos o GEST, Grupo de Pesquisa em Oralidade e Performance no PPGás da Universidade Federal de Santa Catarina, que prossegue fomentando debates entre alunos, pesquisadores de distintos níveis e promovendo intercâmbios com grupos e colegas de diferentes instituições. As 3 edições do colóquio Antropologias em Performance e os dossiês de mesmo título, publicados na Ilha, Revista de Antropologia, são apenas uma pequena parte das produções coletivas do GEST. Se eu soubesse cantar, talvez cantasse em homenagem à Dona Juanita, como as mulheres Siona o fizeram
no final do Taê de Bangkok. Como não sei, deixo aqui o meu singelo abraço, minha consideração profunda, Luciana Hartmann, 24 de outubro de 2016. Agora eu também queria fazer uma apresentação. Se puder. Esta é Jean Madison Langdon. Jean nasceu no estado de Colorado, nos Estados Unidos, região das Montanhas Rochosas, também de um dos maiores rios dos Estados Unidos, o Rio Colorado. Seu bisavô, John Dare Howland, foi um aventureiro. Saiu de casa aos 14 anos de idade, navegou o rio Missouri fazendo comércio com peles de animais, fez amizade com os índios, pintando seus retratos e os seus costumes. Dedicou-se à arte, virou frontier artist, artista de fronteira. Foi morar com os índios sul. Morou com eles durante 6 anos, se vestia em buckskin. Seria uma roupa feita com peles de animais, couro, né? Ele pintou o desaparecimento dos índios sul-índios e dos seus costumes. Jean cresceu numa casa com muitas pinturas desse povo indígena retratado por seu bisavô. Desde a adolescência ela queria morar com os índios, não para ensinar, ela queria aprender com eles. Bom, os dados estão no Lattes, 82 artigos, 8 livros, 57 capítulos de livros, pesquisadora CNPq, inúmeras apresentações, eventos acadêmicos. Eu vi, tinha 170, mas só de 2000 para cá. Eu falei, nossa, ela nem colocou. Orientou 23 teses de doutorado, 52 dissertações de mestrado e lá vai, né? Os números impressionam, mas ainda dizem pouco. Caso o bisavô de Jean Langdon, o pintor de fronteira, fizesse um retrato da bisneta, acho que o título do retrato certamente seria Jean Langdon, uma antropóloga de verdade. Com os movimentos do pincel, procuraria captar os traços da antropóloga. Primeiro, em cores avermelhadas, coloradas, os traços de uma antropóloga em movimento, no senso de aventura, em meio a uma viagem de descoberta, quem sabe descendo o rio Putumayo, uma aventura antropológica. Segundo, talvez em cores marrons e azuis, das cores do Putumayo, os traços da antropóloga, ouvindo as histórias que fluem das nascentes do tempo como as águas do rio. A etnografia da audição. Na verdade, esse retrato da antropóloga, o bisavô não precisaria pintar. Ao longo da vida, das viagens da Jean, esse retrato foi surgindo, se pintando. Nos anos de 1962 a 1966, Jean realizou seu curso de graduação em Antropologia e Sociologia na Carleton College, Minnesota. Nesse período, com uma bolsa da Fundação Nacional de Ciência, Jean passou um ano morando e estudando com poceiros, os faros, das áreas rurais da Costa Rica. De 1966 a 1968, seu mestrado em Antropologia na Universidade de Washington. Nesses anos de manifestações contra a guerra do Vietnã, contra o racismo, Jean participou dos movimentos sociais, morando em acampamentos de protesto em Washington, ruas e praças. Em 1968, ela passou 3 meses no México, morando com trabalhadores temporários, boias frias. 1968 a 1974. Doutorado em Antropologia na Tulane University, nos Estados Unidos. Nessa época, a antropologia médica era um campo emergente. Ela recebeu proposta para ir à Colômbia. Um convênio entre Tulane University e a Universidade de Cauca, na Colômbia, possibilitou a sua ida. Jean, que havia nascido em Colorado, o estado das Montanhas Rochosas, queria fazer pesquisa nos Andes. Realizou pesquisa com os índios Siona. Morou com eles no rio Putumayo, que nasce nos Andes e desemboca no Amazonas. Ali morou durante 3 anos. Mas entre os Siona adotou inicialmente a metodologia da etnociência,
Mas os índios não tinham paciência com esse tipo de metodologia. Eles queriam contar e ouvir histórias. Por meio de narrativas, falavam das doenças, dos males, das curas, dos sonhos e dos acontecimentos do dia a dia. Vem daí o interesse de Jean por performances narrativas. O Siona, ela aprendeu, são um povo gentil e amoroso, apreciam o silêncio. Assim marcaram a vida de Jean. Certa vez, descendo o rio Putumayo, ao pôr do sol, no início da noite, Jean teve uma experiência mística, que veio com a força de uma revelação. Aos 26 anos de idade, descendo o Putumayo, ela teve a percepção de que havia realizado o sonho de sua vida. Na redação de sua tese, Jean seguiu padrões consagrados no campo da antropologia, produziu uma tese no estilo clássico. Mas não deixou de surpreender os membros da banca. Um deles comentou: sabe, quando comecei a ler, fiquei cativado. Você nos dizendo que os índios têm um conhecimento do universo que nós não temos. De 1974 a 1976, Jean foi professora da City University of New York, Universidade da cidade de Nova York. Muitos dos alunos eram descendentes de italianos que estavam se preparando para serem policiais. Jean, que havia participado de manifestações contra a guerra do Vietnã e contra o racismo, agora estava dando aula para futuros policiais. Ela os enviou para fazerem pesquisas nos bairros onde moravam. Em 1976, Jean foi contratada como professora para lecionar na Cedar Crest College, Pensilvânia, uma college para mulheres. A Cedar Crest College fez com que a Jean se engajasse em questões de gênero, ou como se dizia na época, papéis sexuais. Escreveu artigos sobre mulheres sionas, sobre migração de mulheres e sobre o status de mulheres em diferentes sociedades. Esse conjunto de artigos constitui uma de suas importantes contribuições ao campo da antropologia. Ela permaneceu em Cedar Crest por 8 anos. Ganhou tenure, estabilidade, mas logo sentiu que a estabilidade poderia ser uma ilusão. Perguntou a si mesma: será que eu realmente vou querer ficar aqui, andando pelos mesmos corredores durante os próximos 20 anos? A resposta veio de dentro, na forma de um sonoro, estrondoso não. Jean queria voltar para a América Latina. Em 1982, Jean recebeu uma carta de Silvio Coelho dos Santos, da Universidade Federal de Santa Catarina. A carta havia sido enviada para muitos lugares. Silvio Coelho perguntou: você gostaria de ser uma professora visitante na Universidade Federal de Santa Catarina? Jean logo respondeu: sim, e enviou alguns dos seus artigos. 7 meses depois, chegou uma nova carta. Você ainda está interessada? Ela tinha 2 filhos e havia se separado do marido. Jean veio ao Brasil. Mas não foi fácil. O Brasil não é para principiantes, como a Jean gosta de dizer, e Tom Jobim também. Em 1986, na hora de assinar o seu segundo contrato de professora visitante, Jean recebeu uma má notícia. Novos contratos estão proibidos. Ela foi demitida. Mas deram um jeito para que ela continuasse por mais um tempo. No ano seguinte, dessa vez, um decreto presidencial. Novos contratos estão proibidos. Ela pensou: está tudo acabado. Começou a fazer as malas, mas os seus alunos e colegas professores fizeram uma manifestação. Levaram cartazes, levantaram bandeiras, entraram em greve para que ela não fosse mandada embora. Silvio Coelho deu um jeito. Em 1988, Jean assinou um novo contrato. Ela estava feliz com a sua mudança para o Brasil, seus filhos também. Ela agora poderia fazer pesquisa no país onde morava. Não era mais uma norte-americana fazendo pesquisa em outro país. Ela morava e fazia pesquisa no Brasil. Jean foi uma pioneira em estudos de antropologia médica e saúde indígena no Brasil. Em artigo recente, Antropologia da Saúde no Brasil, um discurso de fronteira, ela discute as pesquisas desenvolvidas nesse campo que ela mesma ajudou a formar.
Chama a atenção nesse artigo o diálogo entre o Norte e o Sul, questionamento aos paradigmas elaborados em países do Norte, e a demonstração da força de paradigmas emergentes elaborados pela antropologia brasileira e latino-americana. Em pesquisas desenvolvidas por seu grupo de estudos em Santa Catarina, ela logo descobriu que as questões levantadas pela antropologia norte-americana não eram relevantes. Ela estava aprendendo com seus colegas do Brasil e da América Latina. Nos anos 1980, na Universidade Federal de Santa Catarina, com o estímulo de seus alunos, o grupo de estudos se formou. Era um grupo interdisciplinar, incluindo, entre outras pessoas, um médico, uma farmacologista e 2 antropólogos, Alberto Groisman e Elza Lagru. Num clima descontraído de amizade, discutiu xamanismos, concepções e práticas de saúde entre povos indígenas. O grupo se ampliou. Nos anos 1990, transformou-se no conhecido Núcleo de Estudos de Saberes de Saúde Indígena, um grupo pioneiro. Jean Langdon também foi uma das precursoras de estudos de antropologia da performance no Brasil. Seu interesse nesses estudos ganhou impulso nos anos de 1993 e 1994, quando realizou um pós-doutorado com Richard Bauman na Universidade de Indiana, Estados Unidos. Com Bauman, ela se aprofundou nos estudos de performances narrativas. Em 1996, Jean participou do Encontro Internacional de Performance em Brasília. Entre os seus artigos se encontram as primeiras publicações sobre a antropologia da performance no Brasil. Em 2005, Jean Langdon e sua orientanda Luciana Hartmann, hoje professora da UNB, criaram o GESTO, o Grupo de Estudos em Oralidade e Performance. Em 2009, o GESTO organizou o primeiro colóquio Antropologia em Performance, que contou com a presença de Richard Bauman. Os colóquios organizados pelo GESTO despertaram as atenções para uma antropologia em performance. O nome é propício. Acompanhando a cultura em movimento, a própria antropologia entra em estado de performance. Acima de tudo, a antropologia desenvolvida por Jean Langdon, ao longo dos anos, procura acompanhar os movimentos surpreendentes da vida social. Parece que os grupos de pesquisa de quais a Jean participa vêm aumentando de tamanho com a passagem do tempo. Desde 2009, ela coordena o Instituto Nacional de Pesquisa Brasil Plural. Há apenas 3 institutos nacionais de pesquisa na antropologia no Brasil. Um deles é este, uma rede de pesquisadores de Santa Catarina, Brasília, Mato Grosso e Amazônia. Dessa rede participam 200 pesquisadores sob a coordenação da Jean. Uma coisa, Jean sempre deixou claro, ela gosta de trabalhar em grupo. O seu grupo de referência, com o qual ela mais gosta de trabalhar, é aquele com o qual mais tem aprendido ao longo dos últimos 50 anos, os índios Siona. Entre os Siona, Jean é conhecida como Dona Juanita. Ao Siona, ela sempre retorna. O seu novo projeto, e talvez último, ela diz, acho que não. Não, o projeto é aposentadoria. Tá bom. É devolver o material etnográfico aos índios Siona. Isso para que possam fazer uso dele do jeito que acharem melhor. Com esse propósito, Jean organizou workshops, oficinas com eles, mostrando o que existe no material etnográfico. A sua tese de doutorado, que ela traduziu ao espanhol, agora pode ser lida pelo Siona. Uma parceria com seu filho, Alan Stone Langdon, produziu 2 filmes. A hora é essa. Os Siona se encontram num momento histórico, de proporções míticas, de revitalização cultural. Todo o material etnográfico de Jean se encontra em mãos do Siona. Dom e contradom. O material que a Jean Langdon colheu e recebeu como um dom do Siona volta ao lugar de onde veio, com os traços de Dona Juanita. Dom e contradom. Hoje, Jean Langdon recebe um reconhecimento das ciências sociais e da antropologia para quais ela tanto contribuiu. Uma antropóloga de verdade, seus principais traços, um senso de aventura e a sensibilidade de quem sabe ouvir. Dos índios sul do seu bisavô aos índios Siona de Jean ou Dona Juanita. Com certeza o seu bisavô aventureiro, um frontier artist, um artista de fronteira chamado John Dare Howland, cujo nome do meio quer dizer desafiar, ousar, ficaria orgulhoso de sua bisneta,
E assim ficamos todos nós. Muito obrigada. Eu acho que não vou dizer muita coisa, não. Eu só queria, talvez, refletir um pouco sobre a mudança ao Brasil. Porque eu vi com uma certa bagagem, já com formação, já em narrativa, em performance, em antropologia médica. E foi muito, muito rico o norte-americano chegar no Brasil e encontrar uma antropologia consolidada. Os campos, de facto, os campos não foram, naquele momento, consolidados, mas a antropologia do Brasil foi. Então, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a ler tudo que eu podia sobre a antropologia brasileira, porque, de facto, pouco a antropologia brasileira chega nos Estados Unidos, todo mundo estava em português. E então foi realmente, os primeiros anos, me dediquei a todas as disciplinas que eu estava dando para ler o que estava sendo produzido em Brasil. E como o nosso departamento foi pequeno, aí eu trabalhei antropologia urbana, papéis sexuais e claro, uma das primeiras disciplinas que eu chamava naquela época antropologia médica. A vinda ao Brasil, mergulhar em outra cultura e, vamos dizer, outra antropologia foi muito rico. Esse foi um valor, um grande valor, porque sabemos que cada cultura tem, cada país, vamos dizer, tem seu próprio antropologia. A antropologia não é livre. A antropologia é produto do seu contexto. Então, essa possibilidade de você mergulhar em outra antropologia é muito, muito rico. E particularmente, eu acho, talvez, porque eu ia ficar, no sentido, mergulhar na antropologia que ia fazer minha vida. Tá? Então, esta coisa eu sempre falo que antropólogos precisam do lente, do câmera também é mudado, somos um pouco, enxergamos um mundo um pouco diferente, porque nós reconhecemos que há outras perspectivas. Eu acho isso fundamental de ser antropólogo. Agora, é muito interessante também, além dessa ser coisa da maneira que vai observar os indígenas, ouvir os indígenas, é também a pessoa ir para outro país, habitar e viver dentro de outra cultura que tem uma outra maneira intelectual de perceber o mundo. E esta foi muito, muito rico. Eu acho que esta foi, mais evidente no meu trabalho na antropologia de saúde. Porque eu cheguei aqui, os colegas falam, a antropologia médica, nós não temos conhecimento dos médicos. Eles realmente questionaram eu dizer que esta ia ser a minha primeira disciplina. E claro, eu tinha sorte, uma coisa também que sempre foi muito presente aqui no Brasil, por as pessoas me convidar por eventos, essa de performance que